Poucos escritos históricos despertam tanta curiosidade quanto o livro de Enoque, que foi descrito como proibido na Bíblia por revelar verdades profundas sobre os mistérios da criação. É um livro repleto de anjos caídos sensuais, gigantes violentos, cosmologia estranha e revelações que mudam o mundo. O livro de Enoque é um livro apócrifo do Antigo Testamento sobre eventos que ocorreram um século antes do nascimento e ministério de Jesus. A maioria das denominações cristãs não considera este livro uma escritura divinamente inspirada. No final do século IV, o manuscrito original desapareceu. Mais tarde, foi descoberto na Abissínia, Etiópia, em 1773. Hoje mostramos as surpreendentes revelações do livro de Enoque que foram proibidas na Bíblia. Quem realmente é Enoque? Enoque era tataraneto de Adão e bisavô de Noé, que levou uma vida santa e fiel ao Senhor. Segundo a Bíblia, ele também se tornou pai de Matusalém, a pessoa que viveu mais tempo. Ele teve vários descendentes durante seus mais de 3 séculos na Terra. Apenas 2 pessoas na Bíblia, Enoque e Elias, parecem ter sido levadas diretamente para o céu sem experimentar a morte. Deus o leva embora depois de 365 anos na Terra. Gênesis 5:24 parece indicar arrebatado ou levado embora, talvez da mesma forma que Deus levou embora o profeta Elias. Ele andou na fé durante toda a sua vida, e isso fez toda a diferença. O que quer que tenha acontecido, ele confiou e obedeceu a Deus. Deus gostava tanto de Enoque que o poupou da agonia da morte. Muitas tradições judaicas e cristãs giram em torno de Enoque. Ele foi considerado o autor do livro de Enoque e também era conhecido como o escriba do julgamento. Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, a última das quais cita o Evangelho. Na Igreja Católica, na Ortodoxia Oriental e na Ortodoxia Oriental, ele é considerado um santo. Enoque foi um pregador bem conhecido, e seu sermão foi um dos julgamentos de Deus sobre a humanidade. Seu ministério foi um precursor da missão de Noé como pregador da justiça e construtor da arca. Dado o nível de imoralidade e impiedade do mundo, foi incrível para um homem se levantar e pronunciar julgamentos sobre seus vizinhos. Para aprender muito mais sobre o passado da figura mítica e as experiências sobrenaturais que ele teve, devemos recorrer aos livros apócrifos escritos por Enoque. Pergaminhos do Mar Morto. No final do ano, ou no início do ano, alguns meninos beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Cura, que está localizado na costa noroeste do Mar Morto e no que é atualmente conhecido como Cisjordânia. Um dos jovens pastores jogou uma pedra na abertura de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som de estilhaçamento. Mais tarde, ele e seus companheiros entraram na caverna onde descobriram uma coleção de grandes potes de barro, 7 dos quais continham rolos de couro e papiro. Os pergaminhos foram comprados por um comerciante de antiguidades e acabaram nas mãos de vários estudiosos que avaliaram os textos como tendo mais de 2000 anos. Caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos foram alertados sobre a descoberta. Dezenas de milhares de outros fragmentos de pergaminhos foram descobertos em 10 cavernas adjacentes. Eles somam entre 800 e 900 textos. Era o livro de Enoque, que é dividido em 5 livros: o livro das relógios, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque, com um total de 100 capítulos. O livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por diversas obras monumentais. Eles apresentam a Enoque os principais temas de recompensas, punição, fim do mundo e juízo final. O primeiro livro, que contém os capítulos 6 a 36, é principalmente sobre anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro do vigilante narra o relato dos anjos caídos de Gênesis 6, 1 a 4, que seduziram mulheres, criaram os Nefilim e ensinaram conhecimentos sofisticados à humanidade, eventualmente levando ao grande dilúvio e à sua aniquilação. O termo Nefilim refere-se aos caídos, que são caracterizados como pessoas enormes, semelhantes a gigantes. A ligação entre os filhos de Deus e os Nefilim é interpretada de diversas maneiras. Alguns acreditam que os filhos de Deus são anjos caídos e que os Nefilim são descendentes que tiveram de mulheres humanas. Este ponto de vista foi descrito no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica, e ainda é amplamente aceito. O primeiro livro de Enoque também menciona os Nefilim como gigantes, o que parece combinar com seres de grande tamanho. Acredita-se que o aparente gigantismo dos Nefilim seja devido à sua origem sobrenatural,
enquanto alguns argumentam que é teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios possam procriar fisicamente com humanos. Uma interpretação menos sobrenatural afirma que os Nefilim eram simplesmente homens que se desviaram da santidade. Alguns teólogos acreditam que os filhos de Deus são descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e que os Nefilins eram membros de sua família que rejeitaram a Deus. Agostinho e outros pais da Igreja, bem como muitos teólogos judeus, apoiaram esta posição conhecida como visão cita. A visão cita foi frequentemente ampliada com a noção de que as filhas da humanidade eram as mulheres ímpias de Caim, a linhagem do filho perverso de Adão. Sendo os Nefilim mortais comuns, sua enorme estatura pode ser entendida literal ou simbolicamente. No entanto, eles eram inquestionavelmente grandes lutadores. As parábolas da similitude, um romance apocalíptico sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias, é a segunda metade do livro de Enoque. Estas antigas profecias de Jesus são completamente consistentes com a Bíblia e surpreendentemente comparáveis ao livro do Apocalipse. O livro astronômico descreve as estrelas e suas funções em profundidade. As visões dos sonhos são uma profecia de toda a história humana, desde o início dos tempos até o fim dos tempos e o julgamento final. O passado, o presente e o futuro são todos meticulosamente previstos. A estrutura da profecia das semanas é semelhante à do livro de Daniel. A seção final nos lembra como devemos viver. Enoque relata as lições de vida e a sabedoria que adquiriu, bem como o fato de que todos estamos sujeitos a Deus. Por fim, as peças de Noé são o relato desconhecido de Noé na Bíblia, no qual aprendemos mais sobre seu propósito de preservar toda a humanidade, bem como os sofrimentos de seu pai Lameque e de seu avô Matusalém. Cada composição é distinta, mas todas estão unidas por um tema fundamental: o castigo dos ímpios e a bênção dos virtuosos. O livro dos mistérios de Enoque. Várias referências no livro de Enoque contradizem a Bíblia. Embora a Bíblia ensine que Enoque foi elevado ao céu anos antes de Noé nascer, Noé é mencionado em Enoque, capítulo 10, versículos 1 a 3. O Santíssimo e Grande conversou então com o filho de Lameque na presença de Uriel, segundo o texto. Em meu nome, vá até Noé e conte-lhe sobre o dilúvio, insistiu Lameque. E conte-lhe sobre o momento em que toda a terra entrará em colapso. Um dilúvio está programado para atingir toda a terra e destruirá tudo o que está lá. A Bíblia nunca diz que Enoque voltou à terra depois de ser levado para o céu. Então, como ele poderia saber sobre Noé e o dilúvio se escreveu o livro de Enoque? Além de Lúcifer, geralmente conhecido como Satanás ou Diabo, nenhum outro demônio é mencionado na Bíblia. Isto não significa sugerir que não existam outros demônios. Eles simplesmente nunca são identificados. Satanás é, em última análise, culpado pelos problemas do nosso mundo porque ele é o autor do pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, Jesus afirmou: quem cometeu o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Também as linhas 5 a 6 do capítulo 13 do livro de Enoque implicam que os anjos caídos se arrependeram de suas transgressões. A Bíblia sugere o contrário, afirmando que Satanás e seus anjos perecerão no fogo do inferno. Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão amaldiçoados no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Diz Matthew 25, 41. Pois o diabo e seus anjos estão condenados ao fogo do inferno. Isso mostra que eles estão relutantes em se arrepender porque a todos que se arrependem de seus crimes é prometido escapar do fogo do inferno. O Senhor não vacila nas suas promessas, como alguns percebem a negligência, mas é paciente conosco e não está em posição de permitir que mais ninguém pereça, mas todos deveriam sentir remorso. O livro não apenas afirma que os demônios se arrependeram, mas também afirma que após sua rebelião inicial, os demônios não eram mais capazes de contatar Deus, declarando que não podiam falar com Deus ou levantar os olhos para o céu. No entanto, no capítulo 1 de Jó, Satanás pôde falar diretamente com Deus no céu sobre o trabalho e sua fidelidade. A noção de céu também é retratada de forma diferente no livro de Enoque, que retrata Deus no céu de uma forma não bíblica. A base da cidade do céu é descrita como sendo composta de ouro em Apocalipse capítulo 21 e versículo 21. Dizia-se que as ruas da cidade eram de ouro puro, pois eram feitas de vidro translúcido. Segundo o livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, sua estrutura era feita de cristal. Esta é simplesmente uma das muitas inconsistências entre o retrato do céu feito no livro de Enoque e a Bíblia. Muitos mais podem ser encontrados no livro de Enoque, capítulos 14, versículos 9 a 25.
Muitas das discrepâncias astronômicas e meteorológicas do livro de Enoque contradizem tanto a Bíblia quanto as verdades científicas contemporâneas. Por exemplo, o livro de Enoque indica no capítulo 33 versículos de 1 a 4 que Enoque mapeou e numerou todas as estrelas no céu. No entanto, Jeremias, capítulo 33, versículo 22, afirma que contar as estrelas é fisicamente impossível devido ao seu grande número. Os astrônomos acreditam que só a Via Láctea contém cerca de 100 milhões de estrelas, além de milhões e milhões de galáxias adicionais. Além disso, no capítulo 41 do livro de Enoque, o vento, a neve, o granizo e a lua emanam de um recipiente de madeira no céu. Isso é absurdo, ilógico e antibíblico. Você pode estar começando a entender por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia neste momento. O livro de Enoque foi descrito como edificante e comovente. É um padrão para tudo o que aconteceu no passado, presente e futuro, desde Gênesis, passando pelo Filho do Homem, Jesus Cristo, até o dia oculto do julgamento. O volume de Enoque contém praticamente toda a Bíblia num só livro, mas a questão essencial é por que não está incluído na Bíblia. O livro é intrigante de ler, mas é crucial lembrar que o primeiro livro de Enoque não é uma escritura, ou seja, Deus não inspirou o livro. Em numerosos manuscritos da Igreja primitiva, o texto foi mencionado no livro apócrifo de Baruque. O livro de Enoque pertence a um grupo de literatura conhecido como pseudepígrafes. Isso implica que o autor não é quem afirma ser. O que faz sentido, visto que o livro de Enoque menciona Noé, e a Bíblia diz que Enoque foi levado para o céu antes de Noé. Como resultado, é muito mais plausível que o livro de Enoque tenha sido escrito posteriormente por alguém que fraudulentamente afirmou ser o autor original de Enoque. Como resultado, o livro de Enoque é de pouca utilidade para os cristãos que procuram adquirir os ensinamentos do Evangelho. Mas Judas pode ter citado parte dele, já que era bem conhecido na época, e a parte que ele citou incluía alguma verdade inspiradora que ajudou a fortalecer sua defesa do Evangelho. O livro de Enoque genuíno é referido como a obra pseudepigráfica do livro etíope de Enoque, uma vez que o livro de Enoque foi escrito depois de Cristo, que estava procurando reunir o que Enoque declarou sobre a sua filosofia em si.